do design universal ao design pluriversal. Design universal, talvez você já tenha ouvido falar, talvez tenha ouvido falar com outros nomes, como acessibilidade, design inclusivo, design para todos. Eu vou fazer uma discussão que não vai negar o design universal, mas vai pluralizar, vai dar a ideia de que existem outros designs universais que não são reconhecidos comumente na literatura em design, na educação em design, na prática de design. E a pesquisa dessas novas formas de fazer design é um dos elementos da minha pesquisa no Laboratório de Design contra Opressões e no PPGDP. O design, historicamente, ele se constitui enquanto uma prática profissional e acadêmica de popularização da ética e da estética modernas. Isso é um tema que a gente já tem visto nessa disciplina, Design e Cultura. Vocês já viram isso em História e Teoria do Design. Eu só vou repetir para a gente pegar a parte mais importante disso tudo, que é aquilo que muitas vezes se perde na discussão. O principal princípio ético do design moderno não é a facilidade de uso, não é a facilidade de produção, não é o custo. O principal ponto é o acesso ao design de alta qualidade. Pelo menos é assim que foi constituído enquanto um discurso ético. Tá? Então, quando a gente olha para essas obras clássicas do design moderno, a gente está vendo tentativas de designers de tornar esse design que antigamente, antes do design moderno, era acessível apenas como objetos de luxo, tornar ele um pouco mais barato. Nem sempre se tornou tão barato assim, tá? E não é só barato também, é distribuível, acessível no sentido de que possa ser produzido em massa. Então, a produção em massa é, digamos assim, um funil ou o filtro para as ideias de designers modernos. Eu tenho uma ideia estética, visual, eu consigo produzir ela, se não consigo, eu não vai para frente. Então, muito da característica daquela estética moderna vem das condições de produção da época. Agora, o que não se discute tanto a respeito da modernidade, do design moderno, é o outro lado, o lado sinistro, o lado que se quer esconder, o lado que se quer evitar discutir, que é a colonialidade. Então, o design moderno também está ligado a um design colonial. Dá para você fazer várias relações entre design e colonialidade. Eu já fiz isso na aula da semana passada, introduzi para vocês o conceito de colonialidade no fazer. Nessa aula eu vou focar um pouco mais nessa questão da universalidade. E a maneira mais sintética em que o design moderno expressa essa universalidade são nos modelos ideais antropométricos do sujeito ser humano. Então aqui nós temos contrastado quase 500 anos de história e a constituição aí do modelo de ser humano italiano, eu diria, né? Essa imagem romano, talvez, né? Que é o Homem de Vitruvius, pintado pelo Leonardo da Vinci em 1490. E aqui nós temos já uma ideia de um ser humano europeu, tá? Porque as características raciais ou talvez étnicas desse personagem aqui já não estão tão proeminentes que dá para dizer uma nação, tá? Então não dá para dizer que esse cara é francês. Tá? Esse modulor, a representação visual do homem ideal criada pelo Le Corbusier em 1948. Para quem não conhece Le Corbusier, ele foi o mestre do Oscar Niemeyer. Tá? Apesar do Niemeyer não seguir exatamente a linha de projeto do Le Corbusier, mas tem uma ligação muito forte entre o design moderno francês e o design moderno, ou arquitetura moderna brasileira, por causa dessa conexão entre os dois. Então, Le Corbusier imaginou as proporções, digamos assim, perfeitas de uma construção arquitetônica baseada nesse ser humano com essa estatura, que é a estatura de um europeu médio, né? Talvez, na verdade, um europeu mais ao norte mesmo, mais alto, até mesmo do que os franceses, da onde ele vinha, né? Da França, da onde ele vinha. Enfim, esse design moderno, ele vai, então, priorizar passei mais rápido aqui. Vai priorizar a imagem de um homem real que possui o privilégio de projetar o próprio mundo, garantido pela colonização patriarcal de outros mundos. Então agora a gente vai realmente entrar nessa parte que
o design moderno, a história do design muitas vezes tenta evitar. Então, por causa disso, mulheres cis e homens trans têm mais chances de se machucar em acidentes com carros, porque aquele desenho que vocês viram ali, na verdade, não é só um desenho, ele é um padrão de medida para projeto e ele se converte de diversas outras ferramentas, como, por exemplo, da maneira mais concreta, o modelo que está na imagem vira um modelo físico que você coloca num carro para bater o carro e ver se o modelo se machuca. Se o modelo não se machuca, você não modifica o carro. Então tá. Então, com essa estatura de homem, tá? Com esse corpo homem cis, você não vai se machucar. Beleza. Se por acaso uma mulher que tem um corpo de outro formato, uma mulher cis, vai entrar, ou um homem trans, vai entrar nesse carro e vai sofrer um acidente, porque o projeto desse acidente estava incluído. Quer dizer, essa pessoa não foi protegida pelo projeto desse carro, porque o corpo dela era diferente. Tá? Existe uma tentativa agora de incluir nesses testes também um outro modelo de motorista que tem as proporções mais próximas do corpo da mulher cis. Tá? Não tem uma diversidade tão grande não, que eu saiba, só essa inclusão aí, que está acontecendo em algumas montadoras recentemente, estão fazendo esses testes. Isso aqui se chama Dummy Model, eu não sei como é que fala em português, mas são os bonequinhos de teste, tá? Agora, mesmo que você seja um homem branco, cis ou trans, você ainda assim vai sofrer dificuldade de acesso a certos lugares se você tiver alguma deficiência, ou tiver um corpo diferente que não permita, por exemplo, que você suba escadas. Tá? Aqui na nossa universidade nós temos um problema seríssimo, tivemos até estudantes que tiveram que desistir do estudo aqui nesse campus aqui especificamente no design, porque não conseguiam ter acesso às salas de aula e aos laboratórios. Agora, existem situações muito mais profundas que envolvem a própria moradia, né? Não conseguir acesso a uma moradia plena. A população negra aqui no Brasil, historicamente, é aquela que não escolheu ir morar na favela. Na verdade, foi forçada porque não tinha outras opções de moradia disponíveis com o salário que elas conseguiam receber. Então, elas foram lá e construíram as suas moradias nos lugares onde ninguém construía. Em costas, morros, né? E em volta de rios. Lugares muito perigosos por conta das eventuais vendavais, chuvas, enchentes que afetam diretamente essas pessoas. Uma das maneiras de explicar o que acontece nas cidades brasileiras, que eu acho muito interessante, explica bem isso, racismo climático. Tá? Então essas pessoas estão sendo jogadas, forçadas pela nossa sociedade a morar nos lugares que são mais vulneráveis às mudanças do tempo, às viradas do tempo. E conforme a mudança climática vai intensificando isso, essas pessoas vão sendo mais atingidas. É claro que se e também o racismo climático envolve uma percepção diferente do público, da opinião pública a respeito de um desastre como esse. Se, por exemplo, um morro no Rio de Janeiro, que é habitado principalmente por pessoas pretas, ele é destruído por um vendaval, por uma enchente, não existe uma mobilização tão grande por doações ao redor do país quanto quando uma cidade no interior do Paraná é destruída por um tornado, porque ela é habitada por pessoas brancas. Tá? Então isso também faz parte do racismo climático, também faz parte dessa distribuição desigual de privilégios de projetar a nossa existência. Agora, uma solução possível, muito considerada nas políticas públicas, no design acessível, no design para acessibilidade então se não é acessível essa região da cidade para essas pessoas, a gente pode, se essa parte da cidade é perigosa, vamos remover essas pessoas dessas regiões e vamos construir um novo bairro para elas, lá na periferia. Isso aconteceu muitas e muitas vezes no Rio de Janeiro, continua acontecendo, acontece em Curitiba também, em menor grau, que é a destruição das favelas, visando uma reurbanização. Mas essa segregação acaba criando situações muito propícias para a formação do crime organizado.
Então, dos motivos pelo qual o crime organizado hoje domina o Rio de Janeiro é por causa dessa segregação racial e também de classe que acontece nas periferias da cidade. Então, isso aqui não é solução para o problema da exclusão de corpos desviantes da norma colonial. O que é interessante é a inclusão, tá? Então, todos os corpos diferentes no mesmo espaço, no mesmo projeto. Isso é o que se chama de design universal, tá? É uma vertente do design moderno que inclui corpos diferentes na norma colonial em um mesmo mundo. Um exemplo de design universal é a Target, é uma loja de departamento. Acho que talvez o mais parecido com isso no Brasil seja talvez as lojas americanas, se bem que tem muita coisa de roupa também na Target. Acho que antigamente a gente tinha uma loja que tinha um modelo bem parecido, que era Mesbla, mas fechou, né, que combinava tudo que você podia encontrar, tinha lá. E a Target tem uma característica interessante de, há 20 anos, fazer produtos segmentados por diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de raça, diferentes tipos de idades e até mesmo produtos para pessoas com deficiência. Então ela tem um lema, né, Design for All, que ela celebra. Agora vem o outro lado, como a gente está falando ainda de design moderno, né, existe também um lado colonial por trás desse design universal, que é o que eu estou questionando na minha fala, tá? Então, o design universal inclui corpos historicamente marginalizados na modernidade. Ok, legal, muito bom. Porém, ao fazer isso, também vai incluir outros corpos que não estavam ainda fazendo parte da modernidade, no que se chama colonialidade, que é esse lado sinistro que o pessoal quer esconder. Por exemplo, se você olhar no site da Target, onde estão as fábricas dos produtos da Target, você vai encontrar que mais do que 70% estão fora dos Estados Unidos, sendo que a Target só vende produtos nos Estados Unidos. Então, se você tem o resto do mundo produzindo para um país só, isto é colonialidade. É uma forma, não é exatamente uma colonização que os Estados Unidos está fazendo, mas ele está se aproveitando dos modos de troca internacional desiguais que a colonização instaurou globalmente através de um capitalismo escravocrata e depois, posteriormente, um capitalismo baseado no pagamento de salários muito baixos, precarizados. O país que mais produz para a Target é a China, com mais de 50% das fábricas. E a China, é curioso, né, que ela não produz só produtos para a Target, ela produz tudo. Praticamente tudo que os estadunidenses consomem ou vem da China ou vem de países próximos da China. Tá? Inclusive até mesmo o material de campanha do Donald Trump, que é o presidente que é anti-China. Então é uma contradição muito curiosa, né? Alguém que está, usando um gorro que diz Make America Great Again, que significa não queremos os chineses aqui, mas esse gorro foi feito na China. Essa contradição que os chineses enfrentam é motivo de orgulho, porque eles acreditam que com esse trabalho coletivo acumulado, eles estão evoluindo, desenvolvendo-se economicamente muito rapidamente, isso é verdade, porém, não necessariamente de uma maneira que a qualidade de vida é distribuída igualmente. Então, os trabalhadores das fábricas chinesas costumam ter turnos de 12 horas por dia, e agora eles estão sendo encorajados a dormir no trabalho, em vez de sair para fazer uma pausa de descanso fora, eles dormem no local de trabalho mesmo, tá? Então eles têm um momento de dormir. Para ali é uma sonequinha de 15 minutos para você poder aguentar uma jornada de trabalho maior do que 12 horas, de repente 14 horas. Então isso tem um custo, né? Essa entrada da China na modernidade tem um custo social e também ambiental. Só que esse custo ambiental que historicamente aconteceu na própria China, porque ela tinha recursos naturais disponíveis, depois que eles exploraram tudo que podiam, eles começaram a explorar de outros países como o Brasil. Então hoje, principalmente depois do tarifaço do Trump, a China entrou com tudo para comprar os minérios brasileiros. Tá? Então hoje nós temos uma relação de colonialidade com a China. A China ela está pegando os recursos naturais brutos aqui do Brasil, manufaturando produtos lá fora e enviando para a gente de volta através de sites como Alibaba, Deal Extreme e a própria Amazon estadunidense
vai facilitar esse processo de exportação de materiais brutos e a importação de materiais, objetos, produtos manufaturados na China. Isso é uma relação colonial que a gente ainda está mantendo aqui no Brasil, tá? Agora, então, o problema principal da modernidade não é a exclusão de corpos marginais, isso pelo menos na minha visão, tá? Mas sim a precarização e destruição de mundos. Quando o design se opõe a essa destruição de mundos, aí surge esse tal de design pluriversal. Então, note que é uma perspectiva mais ampla. Nós não estamos lutando apenas por corpos marginalizados, mas por mundos que estão ameaçados de serem destruídos. Quem vai conceitualizar esse design pluriversal através desse livro, Designs for the Pluriverse, tem uma versão em espanhol dele também, Autonomia e Desenho, é o Arturo Escobar, que é um dos pesquisadores desse grupo Modernidade e Colonialidade, que a gente falou um pouquinho na aula passada sobre colonialidade do fazer. O Arturo Escobar é antropólogo, tá? Mas ele se interessa pelo design, participa de algumas aulas, algumas pesquisas e escreve esse livro, dentre os vários livros que ele escreveu sobre outros assuntos. Então lá ele vai dizer o seguinte: em vez de incluir os excluídos no mundo moderno, como essa democracia racial estadunidense, o design pluriversal visa construir um mundo em que caibam vários mundos. Esse conceito ele vai se inspirar no Exército de Libertação Zapatista, que se formou entre o México e a Guatemala, na região principalmente chamada de Chiapas. E esses lutadores, ou melhor dizendo, militantes do zapatismo, eles acreditavam que era possível que o México e aquela região se desenvolvesse enquanto uma região autônoma, protegida desse neoliberalismo que os Estados Unidos impôs ao México através daquele tratado, acordo como é que é o nome? Acordo, ou enfim, um acordo tipo o Mercosul. Os Estados Unidos fez um Mercosul com o México e com o Canadá naquela época, e aí o México começou a perder muita oportunidade de emprego por causa desse acordo, e a população empobrecida se organizou, principalmente os indígenas, né? Então, grande parte desse exército zapatistas são indígenas, e eles acreditavam que a cultura indígena devia ser preservada e era possível que ela existisse junto com outras culturas, cultura negra, quilombola, enfim, eles chamavam de outro nome naquela região, mas a cultura também dos colonizadores espanhóis e de outras origens, né? Então, lutar por um mundo que caibam vários mundos significa que os mundos mantenham a sua autonomia. Tá? Inclusive, eles conseguiram conquistar à força o controle de várias cidades nessa região de Chiapas e eles definem como esse governo funciona. É quase como uma situação parecida que ocorre na Espanha, né? Com aquela região dos Países Bascos, tem uma certa independência em relação ao resto do país. O design pluriversal, então, ele vai encorajar que cada comunidade faça o design de si mesma autonomamente a partir do seu território, da sua ecologia e da sua ancestralidade. Então tem muito a ver com o que vocês colocaram no modelo metafórico de Lego que vocês construíram agora há pouco. Se a gente quer criar uma diversidade, continuar produzindo diversidade no Brasil, precisa ser a partir da maneira como a diversidade está enraizada no nosso território, na ecologia quanto biodiversidade e também na constituição multiétnica do nosso povo. Então vou trazer alguns exemplos de design pluriversal aqui. O primeiro deles, a agricultura quilombola. A agricultura feita pelos descendentes dos africanos escravizados que se tornaram libertos pela resistência à escravidão e formaram comunidades em regiões normalmente de mata, né? Uma região que não era agricultável na época, e por isso desenvolveram habilidades de agroecologia numa época que nem se falava em agroecologia, ou seja, o plantio escondido dentro da mata para não ser visível pelos caçadores escravizados. E aí, com isso, desenvolveram também formas de produção mais ecológica. Então, hoje eles estão na dianteira, né, e muitas pessoas que querem estudar agroecologia vão visitar os quilombos e observar as formas de produção em roças
as roças variadas que eles fazem e as lógicas que eles têm de plantar o que em qual momento do ano e por quê, e como promover a biodinâmica entre essas diferentes essas culturas. Então aqui vocês estão vendo vários tipos de culturas no mesmo local, de modo que uma protege a outra de certas pragas. Tá? Esse é um conceito fundamental da agroecologia, evitar o uso de agrotóxicos através da escolha e combinação de diferentes tipos de culturas, né? Porque às vezes uma cultura vai exalar certos cheiros, certos produtos que vão funcionar parecido com agrotóxicos sem ter nenhuma toxicidade para aquele ambiente. Aqui mais próximo da cidade de Curitiba nós temos aí as pessoas indígenas, né? Especialmente o povo caigangue, vendendo seu artesanato em vários espaços públicos. Isso é um exemplo de design pluriversal, porque nos lembra que existe sim design fora da nossa cultura moderna, e ele obedece outras lógicas, outros critérios estéticos, e é uma forma de você estar ajudando também essas pessoas que estão alijadas aí dos processos de inclusão nessa modernidade. Agora, voltando um pouco para a questão da modernidade, existe sempre um outro lado da modernidade, que é a colonialidade, só que essa colonialidade ela pode ser afirmada positivamente também. Então o fato de a gente não ter recursos também pode ser uma coisa bacana, porque a gente não consome muitos recursos e economiza, mas também a gente é mais ecológico. Isso se chama gambiarra. No nosso país, nós temos uma tradição muito forte da gambiarra, que a gente normalmente vê como algo negativo. No design pluriversal, a gambiarra é poder, é força, é riqueza e é uma fonte de recuperação de mundos que estão se perdendo. Principalmente quando um objeto é tirado de um mundo e colocado em outro, onde ele adquire valor, porque aquela pessoa percebe que ainda dá para usar aquilo de alguma outra maneira através da criatividade e do empenho em que no mundo original onde ele foi descartado não existe, porque as pessoas já estão acostumadas a um comportamento muito passivo em relação à vida. Por fim, o último exemplo é o design chamado vernacular. Tem outros nomes, popular, o design feito por pessoas não designers, ou design amador. Esse design está pelas ruas das nossas grandes cidades brasileiras. É um design muito diverso e é um design que não é só uma forma de inspiração para nós. Ele também é uma forma que a gente pode estimular, preservar, valorizar e, quiçá, desenvolver mais. Em vez de a gente substituir e entrar nesse mercado para acabar com esse design popular, esse design vernacular, que é o que normalmente se ensina nos cursos colonizados de design, aqui pelo menos a gente tem alguém levantando essa bandeira, olha, precisamos mais gambiarra e não menos, precisamos mais design vernacular e não menos. E nós como pesquisadores do design, porque afinal de contas vocês sairão daqui bacharéis, designólogos, vocês podem estudar isso e mostrar para a sociedade o quão importante isso é, através de exposições, através de publicações, através de vídeos, tutoriais, formas de mostrar para a sociedade que esse conhecimento de design não pode se perder e ele é um grande tesouro que a gente tem na nossa cultura. O design pluriversal, então, ele não é o contrário do design universal, mas sim a possibilidade de que todos os designs, não só os modernos, possam também se universalizar. Então, tudo que eu falei aqui pode se tornar algo muito maior do que é hoje e pode se espalhar para outros lugares. Vamos ver um exemplo de como que isso aconteceu na Universidade da Flórida, no ateliê MXD, que eu tive o prazer aí de coordenar durante os anos de 2024 e 2025. Ele foi criado em 2019 para suportar o co-design multidisciplinar em pesquisas de mestrado. Estava muito inspirado pelo conceito de design thinking. Em 2023, a maior parte dos estudantes já eram do sul global, imigrantes. Foi nesse momento que eu entrei nesse ateliê para dirigir ele mais para frente. E eu percebi que era necessário mudar a perspectiva em relação à inclusão das pessoas marginalizadas na modernidade estadunidense. Embora fosse um ambiente multicultural, os Estados Unidos é um país onde a racialização chega a níveis bastante violentos, né, se não genocidas.
assim como no Brasil também, mas eu acho que num nível de escala bem maior do que no Brasil. Então a gente começou a analisar, usando diferentes formas de expressão visual coletiva, colaborativa, que já era uma tradição nesse ateliê antes de eu chegar. Começamos a explorar o impacto da colonialidade sobre o design e ver também como a gente poderia promover diálogos não só no nível intercultural, mas também entre mundos. Então a gente começou a desenvolver ferramentas colaborativas de visualização para apoiar a conversa entre uma pessoa que vem da Bolívia e uma pessoa que vem do Irã e procurar encontrar pontes entre esses mundos para que essas pessoas possam não só construir uma relação intercultural, um diálogo intercultural, mas, quiçá, uma ponte real entre esses mundos que se mantém mesmo quando essas pessoas não estiverem mais nos Estados Unidos. Em determinado momento, nós utilizamos o Lego Serious Play, que é uma técnica que a gente usou hoje mais cedo, com o objetivo de cada estudante apresentar uma forma de pesquisar design que já vem do seu país, em vez deles chegarem nos Estados Unidos para aprender como que os estadunidenses pesquisam design, eu fiz o oposto. Falei, olha, você já deve saber alguma coisa sobre pesquisa em design do seu país. É claro que inicialmente eles falaram, não sei nada, eu vim aqui estudar aqui porque não tem design no meu país. Calma. Olha com mais apreciação para o seu país. Não seja um imigrante revoltado com o seu país, porque se você fizer isso, você está ajudando os Estados Unidos na sua narrativa de uma espécie de refúgio para as pessoas que estão fugindo do comunismo da Venezuela, do comunismo de Cuba, do comunismo petista do Brasil. Acredite se quiser, essa narrativa é muito forte lá e os brasileiros imigrantes que estão nos Estados Unidos, se não votam no Trump, porque ainda não podem votar, apoiam o Trump. Acredite se quiser, o mesmo Trump que vai deportá-los lá na sequência. Daí eles vão voltar para o Brasil e vão falar, não entendi o que aconteceu. Isso existe porque o nível de alienação cultural nesse país é absurdo. Tá? Então, quando a gente está trazendo essas questões, nós estamos tentando evitar que esses imigrantes entrem dentro desse processo de alienação e tenham uma consciência crítica em relação ao que está acontecendo. Ou seja, para que eles não paguem pau para os americanos, nem mesmo na terra dos americanos. Contribuiçãozinha Paulo Freireana, exportando Paulo Freire para os Estados Unidos, claro. Mas, enfim, usamos alguns métodos não tão explícitos para fazer isso, como o Lego Serious Play. Esse aqui é um estudante sul-coreano. A Coreia do Sul tem um alinhamento muito forte geopolítico e militar com os Estados Unidos, tá? Então, eles meio que obedecem tudo que os Estados Unidos mandam eles fazerem. E é claro que esse estudante teve uma certa dificuldade para olhar para o país dele e achar melhor do que os Estados Unidos. Mas ele conseguiu e encontrou lá a arquitetura Hanum sendo preservada e integrada a prédios modernos no seu próprio país. E ele nunca tinha parado para pensar como isso era legal. E aí ele apresentou para os outros colegas, o pessoal adorou, né? Então foi uma oportunidade bem bacana da gente estar reconhecendo as nossas diferenças entre mundos e como a gente lida com essa colonialidade nos nossos diferentes países. Eu tive o prazer também de orientar uma estudante de mestrado que fez um trabalho final que eu já falei para vocês. Eu trouxe o texto dela para a gente ler antes da aula, Rien Fan. Isso aqui é uma das atividades que ela desenvolveu no mestrado, que não está no artigo, que foi um mapeamento de como que os jornais locais da cidade de Gainesville, onde está localizada essa universidade, que tipo de notícias que eles dão sobre os países de origens desses estudantes. Então, eles, ao ler as notícias, pensam, peraí, mas isso aqui é uma maneira muito racista de falar do meu país. Peraí, isso aqui é uma maneira muito preconceituosa. Peraí, estão tratando meu país como se fosse uma república de bananas? Que absurdo! Então, a gente mapeou isso, né? Então, o pessoal ficou revoltado, quis se explorar mais o racismo. A gente comprou Racism Untaught Toolkit, que seria, traduzindo em português, algo como a caixa de ferramentas do desaprender a ser racista, colocar dessa maneira, ou desaprendendo o racismo. Foi criado por duas designers estadunidenses muito bacanas, a Lisa Mercer e a Teresa Moses. E quando a gente comprou, um detalhe interessante, a universidade bloqueou a compra, falou, não podemos comprar isso aqui. Eu falei, por que, né? Será que é porque já está tendo alguma repressão? Ela falou, não, é porque a empresa está registrada como uma empresa que vende camisetas, mas ela está vendendo um toolkit. Eu falei, pô... Aí, não, mas eu vou resolver aqui, daí eu insisti lá,
e aí eles conseguiram comprar para a gente. E nós fizemos um experimento muito interessante usando esse toolkit, que é uma toolkit derivada do Design Thinking. Agora ele tem uma série de palavras-chave para você entender como funciona o racismo. Por exemplo, por que é que você falar certas coisas é considerado racista nos Estados Unidos. Então é uma espécie de vocabulário do racismo como é entendido nos Estados Unidos. E a gente gravou nós mesmos enquanto nós usávamos o toolkit, e quando a gente foi ver a gravação, percebemos que nós estávamos sendo racistas em vários momentos. Então, como processo de autocrítica favorecido aí pela pedagogia crítica freiriana, a gente chegou à conclusão que na nossa visão de como deveria ser um multiculturalismo nos Estados Unidos, ainda assim a gente colocava as pessoas racializadas num lugar separado, segregado, num lugar que não era tão privilegiado assim. Então a gente começou a partir daí a usar mais consistentemente a gravação de nós mesmos e a gravação de nós mesmos olhando gravações. A gente teve aqui no começo dessa disciplina um círculo de cultura em que a gente leu as imagens que o Paulo Freire criou junto com o Francisco Brenan para discutir relações entre design e cultura. Eu fiz esse mesmo experimento com os estudantes na Flórida, com uma sessão extra, que depois da gente discutir e gravar essa discussão, a gente olhou a gravação da discussão e gravou essa discussão, e depois olhou a gravação da gravação como um processo de buscar uma crítica da crítica, dessa forma, entendendo que a gente nunca se livra desses vieses, dessas formas de ser que podem ser ofensivas, mas mais do que isso, podem nos impedir de abrir a cabeça, de aprender certas coisas. Então, manter essa autocrítica é um objetivo principal da pedagogia freiriana. Depois de treinar nossos estudantes em fazer isso, aí sim eu falei, ok, agora vocês estão prontos para trabalhar com comunidades marginalizadas nos Estados Unidos, porque até então eu tinha visto alguns projetos feitos com algumas comunidades negras ali, que eu falei, meu Deus, isso aqui é muito cavaleiro branco, tentando salvar os negros para aliviar a culpa branca. Não, pode parar isso aqui, ó. Primeiro vamos fazer esse processo que eu mostrei aqui anteriormente, para vocês terem essa autocrítica. Do contrário, vocês vão entrar nessas comunidades e vocês vão ser racistas numa situação que vocês não devem ser, porque vai ofender as pessoas, porque vai manchar o nome da universidade e vai criar uma diversidade maior do que já existe entre brancos e pretos. Então, Narayana Gyothi foi outro estudante que eu orientei, fez um trabalho muito interessante de reconhecimento das qualidades que esses estudantes negros marginalizados lá daquela cidade tinham em relação a si mesmos. Então ele fez um processo para que eles se entendessem melhor, usando o Legacy Display, saber o que eles tinham de melhor na vida deles, para eles poderem capitalizar em cima nas suas criações empreendedoras. Então, depois de fazer esse processo de valorização desses estudantes que são marginalizados, que são estudantes que desistiram da escola, que estão já com um histórico de conflito com a lei ou relação com o tráfico de drogas, esses estudantes, então, eles passam a criar designs espontaneamente que reproduzem muitos dos elementos da cultura negra. Já que o Narayan tinha passado por esse processo de autocrítica, ele não chegou lá e sentou do lado, você fez errado isso aqui, ó, vamos melhorar, vamos botar um pouquinho mais de branco no seu projeto, vamos consertar a tua tipografia aqui, vamos diminuir o número de cores, todas características do design branco, não é o design nem moderno, tá? Porque nos Estados Unidos a racialização tem esse nível, tá? O design gráfico branco, o design gráfico negro é bem diferente, tá? Aqui está um exemplo, porque os negros estão ali lutando por uma estética própria, lutando pela existência, pela visibilidade. Aqui estão alguns exemplos profissionais de design negro, tá? Então, tentativa aí dos negros de existir enquanto produção visual. E esse design negro é, na minha opinião, o melhor design que os Estados Unidos produz. Quando você vai lá e você vê o design do branco, ele é muito padronizado e muito igual. Você viaja pelas cidades estadunidenses, eles são todas iguais. Não é só o design gráfico dos pôsteres, das logos, até a arquitetura é muito igual, é muito padronizado, é infinitamente mais padronizado do que no Brasil. Boring, chato. Agora, quando você vê um empreendimento de uma pessoa negra, uma criação, uma obra de arte negra, ela é muito mais esfuziante, muito mais
inovadora. Então, é dali que vem a maior parte das inovações mesmo da cultura estadunidense e, claro, infelizmente por causa do racismo, os negros não recebem o crédito de que eles deveriam receber. Então, por isso eu acho que, em vez de pensar que isso aqui é um design local de negro para negro, eu prefiro pensar isso aqui é dos negros para o mundo todo. Isso aqui é tão universal quanto o design feito pelos brancos. Então, a ideia do design pluriversal é essa. Vários designs podem também ser universais, e não só aquele design inclusivo para que os corpos diferentes entrem na mesma modernidade. Você pode ter o design indígena, por exemplo. Tá? Agora tem os 3 pontinhos aí, porque há uma ruptura nesse processo, que eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Eu estava no começo de 2025, final de 2024 nos Estados Unidos, e tive a notícia péssima aí da reeleição do Donald Trump e, consequentemente, o endurecimento das políticas de imigração e a perseguição às pessoas que faziam pesquisas sobre diversidade, equidade e inclusão, como eu, e a proibição até mesmo de falar a palavra racismo em sala de aula. Eu comecei a me preocupar com a segurança minha e da minha família. Falei, gente, eu não vou ficar aqui, até porque eu não estava com um visto permanente, eu estava com visto temporário, então a minha deportação era uma realidade possível no caso de alguém me denunciar ou mesmo até me confundir, porque teve várias pessoas que foram confundidas na rua com ser imigrante. A pessoa era nascida nos Estados Unidos, mas por não ter o documento naquela hora que foi abordada pela polícia, foram deportadas. Absurdo, né? Por isso eu não quis correr risco e voltei e estou aqui com vocês hoje. Senão era para eu estar lá. Mas, enfim, a luta continua aqui no Laboratório de Design contra Opressões, que também aborda essa questão da colonialidade, do fazer. E para finalizar, o design pluriversal, então, não é sobre incluir o outro na modernidade, mas sim sobre posicionar criticamente o mesmo na colonialidade. Então, quando a gente fala design pluriversal, ele vai dialogar com a modernidade de maneira crítica, ele vai se aproveitar da modernidade, mas redirecionar os seus propósitos para outro fim. Então, as 2 perguntas chaves para o design pluriversal é: o que podemos fazer a partir do nosso lugar de designers e usuários para preservar mundos sob risco de extinção? E quando eu falo nosso lugar, quero dizer, não é projetar um design indígena copiando o que o indígena faz, mas eu, como não indígena, o que eu posso fazer para preservar os mundos indígenas? Tá? Como é que eu posso, como eu falei mais anteriormente, né? Se você quer fazer um projeto para preservar o design vernacular, você pode fazer uma exibição de design vernacular, como a Lina Bobardi fez no MASP em 1950 e poucos, e depois foi reeditado alguns anos atrás, em vez de você ficar copiando o design vernacular das ruas. Tá? Então isso é manter o seu lugar. Por outro lado, também o que nós podemos fazer para prospectar novos mundos que ainda não existem, mas que podem vir a existir e sejam mais justos e mais sustentáveis. Mundos pós-modernos, quiçá. É exatamente essa a proposta do Programa de Pós-Graduação em Design Prospectivo, o PPGDP, e na própria identidade visual do programa a gente tentou expressar essa busca por uma diversidade prospectiva, uma diversidade que ainda não existe, ou não está consolidada no nosso país, e a gente pode enfatizar e valorizar mais. Não só diversidade cultural, diversidade racial, diversidade de gênero, mas também a biodiversidade, tão importante quanto essas outras. Quem tiver interesse, participe dos nossos eventos e siga a nossa página no Instagram. Existem referências também de artigos e textos e livros, além desses que eu já mostrei para vocês. Vocês podem olhar depois nos slides, quando eles estiverem colocados lá no Moodle. Gente, era isso. Obrigado. Vocês têm algum comentário, dúvida?